Nossa, 2021 já tá terminando. Falta menos de 3 meses para terminar o ano. Eu vou dar uma olhadinha, né? Eu vou olhar aquela listinha que eu fiz lá no início do ano, para ver se eu consegui cumprir alguma meta. Poxa vida. Primeira nem pensar, 30k por mês, 30 mil, não cheguei na meta nem perto, 10 mil então tá difícil. Vamos ver a segunda. A segunda era emagrecer 10 quilos. Puxa, até engordei. E a terceira? Acordar às 5 horas da manhã. Puta merda, acordo às 9, às 8, 7 nunca consigo. Puta, não dá. E agora? Vamos para a próxima. Caminhar 5 quilômetros. Porra, não caminho nenhuma quadra. E a última, vamos para a última. Parar de tomar café. Não deu. Será? Não consegui nada também. Todo dia, casa, família, trabalho, ainda mais o TDAH e os meus filhos. O que eu faço? Como é que eu mudo de hábito? Não sei mais o que fazer. Falar com você, mãe, que vive um dia a dia agitado, principalmente mães de crianças especiais, que não conseguem parar. É roupa, é comida, casa, trabalho, não é fácil. Mas com certeza já escutou aquele jargão: mudança de hábito irá mudar a sua vida. Com certeza está cansada disso, mas hoje nós vamos falar disso de uma forma diferente. Vamos enxergar tudo isso e entender. Com certeza você já deve ter ouvido falar deste best-seller, O Poder da Mudança do Hábito. Mas não é sobre o livro que eu quero conversar contigo, e sim sobre os segredos que estão por trás dele. Porque, na verdade, muita gente quer falar, mas não falam sobre a essência, o que está por trás. E vamos começar falando algumas coisas importantes. Primeira de todas elas, a maioria das pessoas ficam falando sobre a questão do hábito, mas não explicam o que é e o que não é um hábito. Primeira coisa que eu quero falar não é sobre o hábito, mas o que não é um hábito. Você já pensou isso? O que não é um hábito? Vamos falar das diferenças aqui. Você já começou a pensar o que se trata escovar os dentes? A diferença entre escovar os dentes e fazer uma prova? Isso é ou não é um hábito? Escovar os dentes é um hábito? Sim ou não? Comenta aqui no chat. Como assim, chat, Tati? É nos comentários, minha amiga, kkkkkk. Você acha que escovar os dentes é um hábito? E já fazer uma prova, um exame, algo difícil, um concurso público, o que será? Bom, a questão está justamente aí, a explicação está aí. Hábito é tudo aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, de maneira rotineira. Ele deve ser considerado aquelas atitudes que nós fazemos de forma automática. Então, escovar os dentes todos os dias, tomar banho, atitudes que não demandam um esforço mental para realizar, que nós fazemos de maneira rotineira, ou seja, nós estamos habituados a fazer aquilo de forma cotidiana, é um hábito, seja ele bom ou ruim. E, no entanto, aquilo que nós temos que demandar maior esforço, quem disse que a prova pode não ser um hábito? Depende. Você já pensou pessoas que fazem provas todos os dias? Aquela pessoa que estuda para concurso público e todos os dias fazem questões. Se elas ficam praticando fazer questões, elas vão fazer daquilo um hábito. E quando chegar na hora da prova, do concurso, vão estar habituados com aquilo. Portanto, vão ter mais facilidade para a realização da prova. Portanto, fazer prova pode ser um hábito. Então, dependendo da situação, também pode ser um hábito, viu? Vocês acharam que isso poderia não ser um hábito? Depende para quem. Agora, se você nunca faz provas, isso pode ser o quê? Não um hábito, e sim algo que demande esforço. Então depende muito da situação de cada um. Você imaginou que a prova não era um hábito? Depende. Se você faz concurso e faz questões de concurso todos os dias, também pode ser um hábito. Pois é, aí está a diferença. As pessoas não entendem que hábitos são questões vinculadas àquilo que você faz na sua rotina. E não é todos que têm os mesmos hábitos, e sim estão vinculados àquilo que nós fazemos de maneira cotidiana.
Aí é que está. Nós temos que entender que somos seres diferentes e que o hábito está vinculado àquilo que nós fazemos na nossa rotina. Pense você, se você dirige, indo para casa, de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Muitas vezes nós nem percebemos que estamos dirigindo, estamos pensando em coisas diferentes, ficamos lá sonhando, lá pensando, ai, agora eu vou ter que fazer a janta quando eu chegar em casa. Eu tenho a roupa para lavar. Ou quando tá indo pro trabalho, eu tenho que fazer uma petição, uma peça. Porque eu tenho que entregar um prazo. E tá lá pensando em outras coisas. Quando já chegou. Foi no automático. E olha que o ato de dirigir exige atenção. E sim, pode ser algo cotidiano, rotineiro, é a mesma rotina, é o mesmo trajeto todos os dias. E é um hábito. E para muitas pessoas, as pessoas não se dão de conta que aquele trajeto que é feito todos os dias pode virar um hábito, apesar de exigir atenção. Sim, pode ser que o ato de dirigir no mesmo trajeto todos os dias vire um hábito. Portanto, nós temos que entender que o hábito depende da circunstância, depende do ato de fazer todos os dias se torna um hábito. Falando sobre isso, o que é e o que não é um hábito, eu queria que vocês lembrassem, alguns de vocês podem já ter visto um filme chamado Clique. Vamos pensar naquele cliquezinho que a gente pode dar no controle remoto. Pensa nesse controle remoto aqui em cima. Lá naquele filme, eu achei muito interessante que era como se fosse um filme que tu apertava no botão e simplesmente tudo que aquele personagem fazia, que a gente não vai poder pôr no vídeo aqui o personagem, mas pensa nesse controle remoto. Apertava no controle remoto e a vida dele ia indo, passando. Passava um dia, passava uma semana, passava um ano, 2, 3 anos. E era como se ele estivesse presente naquele ambiente de forma automática, vivendo o piloto automático. Ele não estava presente no momento. Ou seja, todos os atos que estavam sendo efetivados ali estavam sendo feitos de forma cotidiana. É como se fosse isso, como se a nossa vida fosse no piloto automático algumas vezes. E por que isso acontece? Porque nós temos o nosso subconsciente e a nossa memória subconsciente. E os nossos hábitos ficam na nossa memória subconsciente. E é isso que nós precisamos entender. Tudo para entrar no nosso hábito deve entrar no nosso subconsciente, que leva um tempo. Tá. Aí, vocês viram agora no início do vídeo, nós falando algumas coisas vinculadas ali a metas, a desejos, e aí se fala no poder do hábito. Ok. O que isso tem a ver com tudo que eu acabei de explicar? Interrogação? Não entendeu? Não. Calma, tem explicação. Gente, tem explicação. O poder do hábito, na verdade, é todas as mudanças que nós podemos fazer na nossa vida para transformar aquilo que nós fazemos na nossa rotina para alcançar um determinado objetivo. Certo? Lembra lá os quilos que eu falei sobre emagrecimento lá no início do vídeo? Pois é, eu emagreci 60 quilos lá em 2006. Fiz uma reeducação alimentar e nunca mais voltei a engordar. Pois é, E aí, como é que a gente faz isso? Mudando um hábito. A gente precisa mudar hábitos de alimentação. Hábitos alimentares, muitas vezes precisam ser regulados e modificados. Eis uma questão importante de se dizer. Questão financeira. Se nós temos uma meta financeira, eu hoje tenho sim uma renda muito boa. Mas isso é decorrente do quê? De uma meta financeira bem realizada. No entanto, eu tenho que dizer para vocês, eu sou humana. Eu não caminho mais. Eu iniciei no início do ano e o que aconteceu? Eu larguei minha caminhada. O hábito não funcionou. Eu preciso voltar para minha meta. Mas, como todo ser humano, nós precisamos reeducar o hábito. Mas tá. E como que a gente faz para modificar as coisas? Aos pouquinhos. Mas isso a gente conversa daqui um pouquinho. Vamos lá. Então, para nós chegarmos a alcançar um determinado objetivo, nós precisamos entender que em duas coisas. Nós temos que entender o que é o hábito e como utilizar o hábito. Então vamos lá. Primeiro ponto. Nós temos que entender que nós temos hábitos bons e hábitos ruins. Como assim? Não é só ruim? Não. Bons e ruins. Vamos dar um exemplo de hábito bom? Eu amo ler. Gosto de ler, gosto de ir na livraria, gosto de comprar o livro, gosto de fazer a leitura. Isso é um hábito ruim? Não. E você? Qual é o seu hábito bom? Comenta aqui pra mim. Eu quero ouvir aqui nos comentários quais são os teus hábitos bons. Quero que tu me conte qual é o teu melhor hábito.
Eu acredito que você tem hábito bom. Aí você vai dizer assim, não tem nenhum hábito bom. Tem sim. Sabe por quê? Porque nós somos dois polos, polo positivo e polo negativo. Nós temos que entender que na nossa essência como seres humanos, assim como na lei da física, nós temos dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Então, o que acontece? Nós temos que saber sobrepesar. Sobrepesar, o que significa? Entender que nós temos que aprimorar os hábitos bons e melhorar os hábitos ruins. Nós não podemos ficar só pensando naquilo que é ruim. Nós temos que tentar melhorar o que é bom. Então, se eu tenho um hábito bom, eu vou tentar cada vez evoluir mais. Evoluir para que esse hábito seja o quê? Melhore o meu objetivo final. No entanto, se eu tenho alguma coisa a melhorar, ó a minha caminhadinha aí, né? Eu preciso fazer o quê? Dar um jeito de fazer com que eu recupere algo para que eu evolua com relação àquilo que eu desejo. Então, nós temos que pensar como nós vamos fazer para conquistar uma meta, certo? Mas a gente não pode ficar fazendo uma lista só daquilo que é ruim. Não, nós temos que ver o bom e o ruim, como eu disse. Assim como na física, tem o polo positivo e o polo negativo, nós temos dois polos, nós temos essa essência, nós temos que entender que nós também somos feitos do negativo e do positivo. Então nós temos que entender isso, não existe ninguém que é totalmente ruim ou totalmente bom. Não, e nós temos que ir evoluindo e melhorando a nossa vida para atingir as nossas metas. Dito isso, a gente tem que entender que quando a gente vai fazer a nossa lista daquilo que a gente quer evoluir, a gente vai botar os nossos pontos positivos para aprimorar e os negativos para evoluir. Sabe a listinha aquela lá de janeiro? A listinha de Réveillon? Aquela lá de mudança de hábito? Aquela que a gente faz no início do ano para transformar tudo? Pois é assim que a gente muda um hábito? Gente, não dá. Não dá pra gente fazer a transformação desse jeito. Não é explodindo os focos e achando que vai transformar uma vida inteira, fazendo milhões de modificações com metas inalcançáveis. Vocês viram aquelas metas lá? Quer dizer, tu nunca emagreceu nem 1 quilo, tu já quer emagrecer 15. Tu nunca caminhou nem uma quadra, já quer caminhar 15 quilômetros. Ou, pior ainda, tu acorda às 9 da manhã, tu quer acordar às 5. Gente, um passo de cada vez, né? Vamos devagar. Como diria, né? Vamos devagar e por santo é de barro, né? Então, assim, ó, vamos pensar um pouquinho. Para começar, a gente não faz mudança de hábito, todos os hábitos da vida de uma vez só. Um cada vez. A gente muda aos poucos. E também não é uma mudança de hábito. Eu sempre digo isso. A gente não pega e sai tirando um hábito. Não. Para fazer uma transição gradativa, a gente substitui hábitos. É a melhor maneira que tem. Por exemplo, se a gente quer tirar o café, um exemplo, a gente tenta introduzir alguma coisa no lugar. Vamos colocar um chá. Se tu tem um hábito de fazer algo em determinado horário, transforme esse hábito para modificar e trazer algo positivo e bom ou aprimorar um outro hábito que você goste. Faça coisas que haja substituição, né? Vamos trazer substituições, aonde você vai evoluir. Aonde você simplesmente assim, não vou fazer mais isso. O que acontece? Um desgaste muito maior. Aí você vai dizer assim, quer que eu lhe diga os exemplos do que vai acontecer? Você vai dizer assim, eu não tenho tempo. Como que eu vou conseguir isso? Eu sou mãe, eu corro o dia inteiro, eu tenho meu filho, eu tenho minha casa, eu também. Impossível. Isso é inatingível. Só você consegue. Será? Eu sou a única areinha no marzinho? Acho que você também consegue. Isso é muito difícil. É sim, vou te contar. A mudança de hábito, ela é difícil. Eu não tô te dizendo que ela é fácil. Quem disse que é fácil? Ela é simples, mas ela é difícil. E sabe por quê? Vou te mostrar esse gráfico aqui, porque ela exige energia, uma transição de energia. Quando nós mudamos o hábito, significa que ela vai exigir mais energia de você. E sim, ela é difícil. No entanto, tem um detalhe. Apesar dessa objeção, eu vou te dizer uma coisa. Se você tem um objetivo traçado e você sabe o que você quer, você tem que entender lá dentro que sim, vai ser difícil. Mas isso vai ser algo que você vai alcançar, algo que você quer muito. Então, se é algo que você quer muito, é aquilo que você deseja, você vai fazer, né? Mas para isso tem que ter um propósito, um propósito definido, um objetivo. Tem que ser algo que você quer, para que seja alcançável. Se for feito de qualquer jeito, como aquela listinha de Réveillon, não vai resolver, certo?
Então, pensando nisso, é que eu tô dizendo, sim, vai ser difícil. No entanto, eu quero. É isso, vai ser difícil, mas eu quero. E para isso eu vou passar pelo processo. Tá, e quanto tempo é o processo? Processo básico. 21 dias é para simplesmente nós passarmos pelo primeiro processo do ato. É isso que você tem que entender. É esse processo inicial de transição de energia. Depois mais 7 dias que vai ser aquele processo para consolidar. E os outros 30 dias é o processo da transição. E eu tenho que dizer isso para vocês porque quem disse que simplesmente o poder da mudança do hábito é uma coisa assim fenomenal? Não, não é assim. É um processo. A gente tem aplicações, tem maneiras de fazer isso. Nós temos inclusive treinamentos específicos, mas basicamente se vocês seguirem essas dicas que eu tô dando, um passo de cada vez já vai conseguir. E qual é a dica mestre que eu tenho para dar para vocês agora? No final, faça uma lista com os seus hábitos bons e os seus hábitos ruins. E aquilo que você quer tirar e mudar na sua vida. Pegue os bons e vai aprimorando, todos eles. E os ruins, um de cada vez. Pense nisso como um ajuste de parafusos, tá? Que você vai ajustar os parafusos do seu motor. Vai trocar uma arruela aqui, uma arruela ali. E você vai transformar aquele seu motor do Fusca como se fosse virar uma McLaren. Né? E aí você vai conseguir algo fenomenal para que o seu carro ande maravilhosamente. E é isso, basicamente. E assim você vai transformar aquilo que você quer no seu objetivo. Eu tenho certeza que você seguindo tudo que eu falei agora, você vai alcançar o que você deseja, mas de uma forma gradual. E não vai chegar no final do ano triste. Não precisa chegar em 2022 para decidir algo novo. Faça isso hoje, agora, dando o primeiro passo. Um beijo, mamães! Tchau!